Bom dia, bom dia, bom dia para você. Café com Palavra mais uma manhã. Como você está? Eu espero que você esteja bem, que este domingo esteja começando de uma forma graciosa, de uma forma gloriosa, que o Espírito Santo possa adentrar a tua vida nesse dia. Que Deus possa fazer o melhor para mim e para você, que nós possamos nos sentir abençoados por Deus. Amém. Aleluia, glórias ao Senhor. Vamos orar um pouquinho nessa manhã, entregar esse dia maravilhoso nas mãos do Pai. Pai querido, Pai amado, bendito seja o teu nome, nessa manhã te adoramos. Ó Deus, obrigada por tudo que o Senhor nos concede nesse dia. Obrigada pela vida, pela graça, pela existência. Pai, cubra-nos com teu Espírito Santo. Espírito Santo, és bem-vindo aqui. Espírito Santo, enche este lugar. Espírito Santo, enche essa casa. Espírito Santo, coordena a nossa vida em nome de Jesus. Que nós possamos, Pai, ser cheios da tua presença. Que nós possamos ser cheios do teu amor nesse dia chamado hoje, nesse dia qual o Senhor nos concede, nesse dia qual o Senhor nos livra, nos liberta e nos consola, Pai. Bendito seja o teu nome, Pai. Te agradecemos e te louvamos nesse dia maravilhoso, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Que o Espírito Santo possa nos conceder graça nesse dia de hoje, em nome de Jesus Cristo. Bendito seja o teu nome. Ó Espírito Santo, vamos lá. Hoje estamos iniciando o capítulo 14 do livro de Atos. E vamos começar a ver o ministério de Paulo, começando aqui em Icônio. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus. E ao falarem de tal modo, uma grande multidão creu, não só de judeus, mas também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. No entanto, permaneceram ali por muito tempo, falando ousadamente do Senhor, ao qual dava testemunha a palavra da sua graça, concedendo que por suas mãos se fizeram sinais e maravilhas. E dividiu-se a multidão da cidade, e alguns eram a favor dos judeus e outros a favor dos apóstolos. E quando se formava um motim, tanto dos gentios como dos judeus, juntamente com os seus príncipes, para ultrajá-los e apedrejá-los. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia, e para a região circunvizinha, e ali pregavam o evangelho. Em Listra havia um certo varão aleijado dos pés, coxo, desde o seio da sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu quando Paulo falava, que fitando os olhos nele, e vendo que ele tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te corretamente sobre os teus pés. E ele saltou e andou. As multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica: os deuses desceram até nós e se fizeram semelhante aos homens. Chamavam a Barnabé de Júpiter e a Paulo de Mercúrio, porque ele que comunicava a palavra. O sacerdote do templo de Júpiter, que estava em frente à porta da cidade, trouxe touros e grinaldas e, acompanhado pelas multidões, queria oferecer-lhes sacrifícios. Quando, porém, os apóstolos Barnabé e Paulo viram isto, rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazeis tal coisa? Nós também somos homens cuja natureza é semelhante à vossa, sujeita às mesmas paixões, e vos anunciamos o evangelho, para que vos convertais dessas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto neles há, o qual nos tempos passados permitiu que todas as nações andassem seus próprios caminhos. Contudo, não permitiu que ficar sem dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem lá do céu, dando-vos chuvas e estações frutíferas, enchendo-vos de mantimento e de regozijo o vosso coração. E dizendo isso com dificuldade, fizeram com que as multidões desistissem de lhe oferecer sacrifícios. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ver aqui o ministério de Paulo em Icônio. Então ele chega em Icônio, começa a pregar a palavra e ali começa a haver milagre.
E ao momento dado ele vê um homem que tem o pé machucado, é um coxo, tem o pé torto, não para direito sobre os pés. Então ele vê que ali havia fé naquele homem para que houvesse a cura. É necessário que haja fé para que haja cura. Às vezes está ali o pregador pregando, trazendo a palavra, falando em mistérios, entregando, mas a pessoa não tem fé. Então a cura não é entregue, a cura não é recebida. Então por isso que não há milagre. É necessário que haja fé, porque a palavra diz, viu que havia fé ali, viu que ele tinha fé para ser curado. Ele viu que havia fé, então ele disse, levanta-te corretamente sobre os teus pés. Você está torto, você está de uma forma errada. Levanta-te corretamente sobre os teus pés. Levanta-te da forma que Deus quer que você esteja de pé. Da forma que Deus quer que você esteja de pé, porque há muitas pessoas que estão cambaleantes na fé. Estão de pé, mas é quase como se não estivessem. Não estão com os pés corretos na fé. Então a palavra do Senhor nessa manhã, através de Paulo, vai dizer, levanta-te corretamente sobre os teus pés. Porque a palavra de Deus, ela nos faz andar corretamente, ela nos faz andar seguramente, ela nos faz andar com pés calçados. Não é de qualquer forma que nós vivemos, não é de qualquer forma que nós nos portamos, é de uma forma qual o Senhor quer que nós estejamos. Então nessa manhã o Senhor está dizendo para mim e para você, levanta-te corretamente, se posiciona corretamente, se posiciona da forma que eu quero, se coloque da forma que eu quero, não ande cambaleando em dois pensamentos, não ande cambaleando com os teus pés virados, ande de uma forma correta, ande segundo a vontade do Espírito Santo. E diz que ali havia fé, e quando temos fé, o Senhor nos faz andar corretamente. Quando temos fé, o Senhor nos coloca no propósito correto, o Senhor nos coloca no propósito certo. Então diz a palavra que este coxo, ele se pôs em seus pés, ele se posicionou, ele foi curado porque nele havia fé. E se você crê nessa manhã, Deus poderoso, também você será curado, também você receberá de Deus a palavra, também você receberá do Senhor a fé para prosseguir, para continuar, para ministrar, para pregar, para louvar, para curar, em nome de Jesus. E quando eles viram que acontecia isso em Icônio, quando eles viram que Paulo tinha, a partir de Paulo, a partir da palavra de Paulo, a partir das maravilhas que Paulo pregava e falava, houve cura, houve mudança, porque ali não era simplesmente uma cura interior, era uma cura que era visível, houve mudança, houve transformação. Quando estamos de pé na presença de Deus, somos transformados. Quando andamos corretamente na presença de Deus, é visível. Se não está vendo coisas visíveis na sua vida, é porque você não está corretamente no caminho do Senhor. Você não está corretamente como o Senhor quer que você esteja. Levante e fique correto. Levanta e fique corretamente sobre os teus pés. Levanta e fica corretamente sobre o caminho que o Senhor quer para você. Então nós vamos ver que aqui este homem, ele se posicionou corretamente. E quando eles veem que há um milagre, quando eles conseguem observar que houve realmente um milagre, que os pés do homem estavam transformados, que a postura do homem estava transformada, a postura do homem estava diferente, a postura do homem não era mais a mesma. Quando eles veem que a postura do homem tinha sido transformada, eles decretaram entre si que Paulo e Barnabé eram santos, eram deuses e começaram a programar e trazer touros e grinaldas, que era assim que eles celebravam os deuses, que era assim que eles sacrificavam aos deuses, era assim que eles queriam render sacrifício aos deuses. E começaram a chamar Paulo e Barnabé de Júpiter e Mercúrio.
Então, eles começaram a nomearam Paulo e Barnabé com os nomes dos astros. E ali naquela cidade havia o templo de Júpiter. E eles consagraram a Paulo como Júpiter. Por quê? Porque Paulo trazia a palavra e fazia milagres. Para eles era o Deus Júpiter. Era o Deus Júpiter que tinha se encarnado ali na cidade de Icônio. Então Paulo, ao saber de tudo isso, que eles estavam preparando sacrifícios para ele, Paulo se joga no meio da multidão, se joga no meio do povo clamando, se joga no meio do povo gritando: irmãos amados, parai com isso, parai com isso. O discurso de Paulo foi o seguinte: por que vocês querem fazer tais coisas? Nós também somos homens como vós. Nós também temos o mesmo sangue que vós, nós somos semelhante a vós, nós não somos deuses, mas eu estou aqui sujeito às mesmas paixões, sujeito aos mesmos erros, sujeito ao mesmo pecado, sujeito a tudo aquilo que vocês são sujeitos. Mas nós estamos aqui para falar, para anunciar o evangelho, para que vós os converteis os vossos corações a este Deus que eu sirvo. A este Deus que é o Deus portador de milagre, a este Deus que me dá poder para que porte-se o milagre aqui, para que aconteça o milagre aqui. E todas essas coisas que vocês estão fazendo aos seus deuses, esses sacrifícios são coisas vãs, são coisas inúteis, não adianta de nada. Eu sirvo a um Deus que fez o céu e a terra e tudo quanto no céu e na terra há. E sirva um Deus que dá a chuva para que as suas plantas sejam frutíferas, sirva um Deus que dá a terra, sirva um Deus que cobre, que nos dá o sol, sirva um Deus que é o dono do ouro e da prata. Então Paulo foi falando sobre o Deus que ele servia, sobre o Deus que fazia o milagre. E dizendo isso com muita dificuldade, diz a palavra do Senhor no versículo 18, a multidão desistiu de oferecer sacrifícios a Paulo e a Barnabé. Então, nessa manhã que nós possamos entender, através dessa palavra, que o Senhor quer que nós estejamos corretamente com os nossos pés calçados diante dele, que nós estejamos com os pés corretamente, levantados corretamente, porque às vezes nos sentimos de pé, mas já estamos caídos há muito tempo. Às vezes nos sentimos de pé e estamos rastejando espiritualmente. Então que nessa manhã o Espírito Santo possa falar ao nosso coração, que nós possamos nos levantar corretamente como Ele quer que nós nos levantamos, que nós sejamos cheios nessa manhã do Espírito Santo, que nós recebamos nessa manhã este poder que Paulo deu a este coxo de andar corretamente, que nós possamos nessa manhã entendermos que os sacrifícios que nós recebemos são vãos. Não devemos aceitar sacrifícios. Estamos em cima de altares recebendo sacrifícios, recebendo adorações, recebendo aplausos por aquilo que é o Senhor quem nos dá. Que nós tenhamos esse coração de Paulo nessa manhã, a não aceitar sacrifícios vindo da multidões, a não aceitar aquilo que é por certo de Deus, não para nós, porque nós somos simplesmente portadores do Evangelho, somos simplesmente portadores da palavra de Deus. O poder não é nosso, o poder não é nós que temos nas mãos, o poder quem tem é o Senhor, e Ele nos concede segundo a sua vontade, de acordo com a sua qualidade e quantidade que Ele quer, para que nós possamos fazer a vontade dele, para que nós possamos revelar o Deus vivo, revelar o seu evangelho. Que nessa manhã você possa ter recebido uma porção, assim como eu recebi nessa manhã. Que Deus abençoe você, que o Espírito Santo te encha nessa manhã e que Deus fale ao teu coração. Um bom domingo para você. Café com palavra, em nome de Jesus.